Olá, amigos da RPM Rádio, estamos no ar também pela JPTV, só que gravado, com mais uma edição do Estúdio Aberto, programa da Rádio Progresso de Montenegro, temperatura de 24 graus. Na manhã dessa terça-feira, tempo instável, com chuvas aqui na região do Vale do Rio Caí. Ao meu lado, a Clarice Almeida. Muito bom dia, Clarice. Bom dia, Adriano. Bom dia a todos. Bem, hoje, Clarice, vamos começar com essa notícia que aconteceu agora pela manhã às 9 horas, uma cerimônia lá na Biblioteca Pública Municipal Hélio Alves de Oliveira, em função do aniversário, da data de aniversário da biblioteca, né? Exatamente, Adriana. A biblioteca que completa 65 anos de fundação aqui em Montenegro, oferecendo serviços, né, para a comunidade da cidade e também da região, né, porque possui um amplo acervo que é utilizado como fonte de pesquisa por moradores de toda a região do Vale do Caí, né? Então hoje o momento foi de festa, foi de comemoração. Apesar da biblioteca estar na sua sede improvisada lá no Parque Centenário, né, a diretora e os funcionários trabalham com empenho. A gente consegue observar que realmente gostam daquilo que fazem, né, e estão felizes nesse momento em que celebram também terem colaborado, terem contribuído para que a biblioteca continuasse, né, seus serviços e continuasse evoluindo, desenvolvendo novos projetos. A diretora falava das conquistas desse ano, né? Se conseguiu colocar ar-condicionado no local, que anteriormente só tinha ventiladores, né? E no verão era bastante complicado trabalhar lá. Se conseguiu também colocar a rede Wi-Fi, disponibilizando a internet para todos os usuários. E para o ano que vem ela já projeta comprar computadores, né? Para que as pessoas que não têm tablets ou celulares ou notebooks, enfim, para que possam usar a internet nos computadores da biblioteca. A principal meta seria o retorno para casa, né, Adriano, para a sede que está em período de reformas aqui na rua Capitão Cruz, no centro da cidade. Mas, segundo o prefeito que esteve presente, esse retorno ainda vai demorar um tempo, né? Inicialmente ele tinha dito que esperava-se que no mês de março a biblioteca fosse reaberta, mas agora então ele deu um novo prazo, disse que as coisas não são bem assim, que é complicado, que o projeto precisou ser revisto, e então a estimativa é que seja ainda no início do primeiro semestre, mas não se tem uma data definida, né? Na ocasião também foi realizada a premiação de um dos projetos da biblioteca, que é o Poesia em Movimento. 61 pessoas, né, entre escritores montenegrinos, cidadãos montenegrinos e estudantes da comunidade foram premiados, então, com medalhas e troféu daquele projeto, então, aonde os alunos fazem poesias e essas poesias são colocadas nos ônibus da empresa Aviação Montenegro, e eles então circulam por toda a cidade. Então toda a comunidade tem acesso, né, a ler esse conteúdo que foram feitos pelos alunos. Esse ano foram mais de 300 participações, 350, se não me engano, 350 pessoas que participaram, que enviaram poesias, né, e esse projeto já chega à sua 7ª edição. Para o ano que vem, a diretora também já está projetando uma novidade, que é a Bibliotáxi. É um projeto que já existe em algumas cidades, como no Rio de Janeiro, e consiste em disponibilizar livros dentro dos táxis. Atualmente existe o baú da biblioteca, em que os livros são disponibilizados nos ônibus direto daqui para Porto Alegre. E agora então se quer uma parceria aí com o pessoal dos táxis de Montenegro para disponibilizar esse material de leitura. Então o dia está sendo de festa lá, teve celebração com direito a bolo e tudo mais. Foi um momento bem interessante. E o prefeito Paulo Azeredo estava brabo, né, com o editorial de um jornal aqui da cidade, né? Exatamente, a gente gravou a declaração do prefeito, que realmente ficou bastante irritado com o editorial que saiu em um jornal local aqui no sábado passado, aonde, segundo ele, o jornal dizia que a biblioteca haviam acabado com a biblioteca, né, que o governo havia acabado com a biblioteca. E para o prefeito, a biblioteca não acabou, longe disso, e a comemoração de 65 anos é mais uma prova de que a biblioteca está em plena atividade. Então, o prefeito falou bastante, desabafou, deu para perceber que ele até se soltou mais, ficou mais leve depois desse desabafo que ele fez. Hoje à tarde a gente vai estar disponibilizando o vídeo, né, com essas declarações do prefeito,
e o pessoal vai poder acompanhar e ver o que ele falou, então. Muito bem, Clarice, a gente segue com mais informações aqui no Estúdio Aberto. Agora, para quem ouve a gente ao vivo, são 11 horas e 37 minutos, temperatura de 24 graus. O portal JP News informa desde ontem, já à noitinha, conheça os candidatos a diretores de escolas aqui de Montenegro. A Secretaria Municipal de Educação confirmou a relação de candidatos a direções das escolas municipais. Em apenas 13 educandários foram inscritos mais de uma chapa, formadas por candidatos a diretor e vice. A única escola que não tem candidato é a EMEI Tio Riba. Portanto, a lista está completa aqui. Apenas 13 escolas têm 2 candidatos, que é a EMEI Maria Lurinda Lendecker, a Rosana Hernandes é candidata a diretora e a Fátima Manuela Severo a vice. E também a outra chapa é composta pela Tayara Ribeiro, a diretora, e a Marileia Vargas, a vice. Também na Escola Municipal de Ensino Fundamental José Pedro Steigleder, a candidata de uma das chapas a diretora é a Marília Roe, e a vice é a Andréa Silva Haas Roder. A outra chapa tem Rodrigo Dias como candidato a diretor e Elaine Terezinha Schneider, a vice. Na Escola Esperança, a Vana Aparecida de Souza encabeça uma das chapas como diretora e a Ieda Maria Correia como vice. E a outra chapa tem a Luciane Magali Berg Alves como diretora e a Sônia Motim como candidata a vice. Todas as outras escolas têm apenas um candidato. É estranho essa falta de interesse dos professores em disputar esse que é um importante cargo, né, dentro da escola. Realmente baixa a procura. E lembrando também, né, que essa questão da eleição dos diretores acabou criando uma certa polêmica aqui no município. Foi tema, inclusive, de discussões lá na Câmara de Vereadores, uma vez que nós trouxemos aqui a declaração do secretário de Educação dizendo que essa seria uma eleição democrática, e o presidente da Câmara diz que a eleição não é tão democrática assim. Foram questionadas alguns pontos, né, do decreto que institui a eleição aqui no município. Cobra-se muito que exista uma legislação em torno da eleição dos diretores, mas por enquanto, né, por esse ano, o que se tem aí é a eleição da forma como está sendo conduzida, né. Para o próximo ano, então, existe toda uma expectativa em torno da criação de uma lei municipal para a eleição de diretores. Muito bem, Clarice, notícia de hoje pela manhã, loja no centro de Montenegro foi arrombada durante a madrugada. Já temos a foto aqui mostrando que realmente quebraram os vidros, né? E o curioso, Adriano, que eu vi uma foto numa rede social, é que a primeira iniciativa dos bandidos foi tentar abrir a fechadura com um grampo de cabelo, no estilo 007. Eu acho que esses criminosos estão vendo filme demais, né? E aí, posteriormente, sem ter conseguido o sucesso que esperavam, né? Então acabaram efetuando a quebra da vidraça e levaram diversas mercadorias. Eu tive uma outra informação também de que a polícia encontrou alguns suspeitos, né? Mas por não estarem com a mercadoria não puderam efetuar a prisão. Mais um caso, né, de furto aqui no centro de Montenegro, que talvez pudesse ser solucionado, ou pelo menos apontar alguns indícios, né, do crime, se tivéssemos o sistema de vídeo monitoramento, né, essa questão que é tão debatida aqui também por lojistas, né, por comerciantes do município. Muito bem, Clarice, hoje é dia 25 de novembro, Dia Nacional do Doador de Sangue. Tem uma matéria aqui postada no portal JP News, lembrando que o Hospital Montenegro tem o Banco de Sangue, também o Hospital da Unimed. Quem quiser entrar em contato com essas duas instituições para fazer a doação sempre é importante, né? Exatamente, o Hospital Montenegro promove essa campanha, né? A coleta de sangue a cada 2 meses, há cerca de 15 dias. A Hemovale, que é do Vale do Taquari, veio ao município para fazer a coleta aqui, né? E é interessante porque tem aumentado o número de doadores. A gente vê que as pessoas estão se preocupando mais com essa causa, né? Uma bolsa de sangue salva uma vida, né? Então é importante que se tenha em mente o benefício que se está causando para o próximo, né? Através da doação. E aqui em Montenegro, como tu falou, então, são 2 instituições que promovem essa coleta e que as pessoas que quiserem mais detalhes sobre isso podem procurar: Hospital Unimed e Hospital Montenegro. Muito bem, Clarice, mais notícias aqui em relação às farmácias. Vamos relembrar os nossos ouvintes e também os internautas em relação
a esse assunto das farmácias, né? Já que houve uma reunião no Gabinete do Povo, com a presença de farmacêuticos, ou melhor dizendo, de proprietários de farmácias, não farmacêuticos, né? E eles alegaram que não é tão simples assim deixar toda a madrugada aberta, né? Tem que ter pelo menos 4 farmacêuticos presentes, né? Isso. Durante todo o dia, logicamente. Exatamente, não na madrugada. divididos em turnos, né? Essa reunião ocorreu ontem pela manhã lá no Gabinete do Povo e, como tu falou, né, participaram representantes de farmácias, o secretário da SMIC e o prefeito municipal, né, Paulo Azeredo, que é o mentor dessa ideia. Ele acredita que é necessário que as farmácias fiquem abertas até mais tarde, porque muitas pessoas saem dos plantões, né, no Hospital Montenegro e agora lá na Secretaria de Saúde, saem com receitas, né, de medicamentos que nem sempre estão disponíveis nas farmácias desses locais. Então, eles precisam ir em busca de uma farmácia e aqui no centro da cidade, não só no centro, mas na Timbaúba também, né, o horário meio padrão assim de fechamento é entre 22 e 23 horas, então posteriormente a esse horário a comunidade fica sem atendimento, né? Então ele busca que as farmácias abram durante a madrugada e durante o domingo também, feriados, enfim. Nem que seja num sistema de rodízio, né? Uma semana para cada farmácia ou um dia para cada farmácia. Só que foi orientado, né, pelos donos das farmácias, pessoas aí que têm anos de experiência no ramo, de que é importante estar atento à legislação, né? Porque existe uma lei federal que rege, que disponibiliza normas que devem ser seguidas, né? E é importante o cumprimento à risca dessas regras. Ainda ontem eu comentava contigo, Adriano, eu te dei um exemplo, né, de que se tu tiver um amigo que é dono de farmácia e tu estiver passando mal durante a madrugada e bater lá no estabelecimento, bater na casa dele, ele for até a farmácia e te vender o remédio, ele estará infringindo a lei, mesmo que ele seja teu amigo, que ele tenha agido na boa fé. Segundo a legislação, ele não está autorizado a fazer isso. Então, são várias normas que devem ser seguidas, né? E o que se decidiu então é que o executivo vai buscar exemplos de cidades vizinhas que já têm esse sistema, né, os quais as farmácias já abrem durante a madrugada, para ver o que pode ser feito, né, se o município pode fazer uma legislação própria para que se possa alcançar esse objetivo então. Mas aí, né, volta aquele ponto que a gente falou antes, tem o problema de se conseguir farmacêuticos para ficar atendendo nesse período, né? Porque existe uma carência desse tipo de profissional e aí é outra questão que eles vão ter que analisar, né? Na próxima segunda-feira vai haver um novo encontro para se saber então qual é a evolução que o caso está tendo. Muito bem, Clarice, agora são 11 horas e 45 minutos, é hora de a gente falar de esportes aqui no nosso estúdio aberto, né? Grêmio aí tem uma longa matemática pela frente, está torcendo para que os times que estão à frente percam e também que haja uma quinta vaga no Campeonato Brasileiro, ou melhor, na Libertadores, que seja aberta em função do jogo entre Atlético Mineiro e Cruzeiro. No Inter, o Colorado vai disputar a final da Copa do Brasil Sub-20 com o técnico Klemer, que já ganhou vários títulos pelo Colorado. Essa é uma fase em que não basta vencer, né? Preciso secar o adversário também, secar as outras equipes para se conseguir o resultado desejado, né? Então é um momento tenso, né? De muita expectativa e só se pode esperar para ver. Lembrando que o Jornal Progresso dessa sexta-feira traz todas as informações regionais aqui com os assuntos. Destaque para a Bocha de São Sebastião do Caí, 20º Campeonato de Bocha, onde a equipe da Frutas Fritzen foi a vencedora e levantou o caneco. Os detalhes na edição de sexta-feira do nosso jornal O Progresso. Clarice, acabamos de fazer uma entrevista aqui no Grupo Progresso de Comunicação com o presidente do PT, e o PT vai aderir sim ao governo Paulo Azeredo. Foi feita uma resolução onde a grande maioria do diretório aprovou o ingresso do partido no governo Paulo Azeredo. E também uma das novidades é que o partido, ou melhor, o diretório vai exigir uma posição neutra do vereador Tuco e não de oposição ao governo Paulo, como ele faz hoje. Pois é, altas mudanças então, né, no cenário político aqui em Montenegro.
E vamos ver o que acontece daqui para frente. Acredito que a gente vai ouvir também o vereador Tuco, né, para saber o posicionamento dele, como é que ele recebeu essa notícia, então, né? E vamos aguardar para ver o que vem pela frente, né? O que vai acontecer no cenário. Tá certo, Clarice. São 11 horas e 47 minutos. Seguimos com mais informações aqui do nosso estúdio aberto, a JPTV, neste momento, quando estamos transmitindo ao vivo. Não pela JPTV, logicamente, está passando aí a entrevista do prefeito Paulo Azeredo sobre as farmácias, nessa reunião que aconteceu no Gabinete do Povo. Trazemos mais notícias aqui. A população tem locais para fazer o cadastro da nota fiscal gaúcha. Os moradores de Montenegro que não possuem acesso à internet ou que costumam incomodar e encontrar dificuldades para navegar na rede, contam agora com auxílio para fazer a inscrição no programa Nota Fiscal Gaúcha. A Prefeitura, que passará a oferecer uma premiação extra local, oferece 2 pontos onde os interessados podem fazer a sua inscrição. Uma delas é o Telecentro lá do bairro Timbaúva. O pessoal pode fazer lá e pode passar lá no Telecentro e fazer a sua votação aí na nota fiscal. E poderá também ganhar de lambuja um prêmio extra. É importante fazer o cadastro e sinalizar, né, quais são as entidades que a pessoa quer ajudar, né, porque essas entidades também são contempladas com prêmios. E aqui no município, uma das entidades que trabalha muito para conseguir conquistar mais pessoas, né, para que mais pessoas indiquem, é a APAI, né, a APAI que já acumulou vários prêmios, né, vários valores, já conseguiu conquistar muita coisa através desse programa e está sempre na busca, né, por mais adesões. E esse ano também, né, agora a gente anunciou há alguns dias aqui, o município passa a integrar esse programa. Então, além de concorrer a prêmios do governo do estado, existe também a premiação local, que são valores de 500, R$1.000, até R$5.000, além de brindes como bicicletas, enfim, é uma série de itens, né, e de valores que as pessoas podem concorrer a partir da adesão ao Nota Fiscal Gaúcha. E para participar, né, então, basta em cada compra solicitar o CPF na nota. Tá bom, Clarice. Ontem o portal JP News divulgou que a Câmara dos Deputados analisa mais de 140 projetos anti-tabagismo, né? Em função disso, nós procuramos um dos principais especialistas aqui de Montenegro, que é o Dr. Luiz Carlos Frankzak. Ele deu uma entrevista bem legal dizendo que as pessoas com baixa escolaridade e baixa renda são campeões no consumo de cigarros, né? Exatamente, Adriano. Apesar de todas as campanhas que existem, né, de orientação, de conscientização aos malefícios que o cigarro oferece, ainda tem muita gente que prefere ignorar, fazer de conta que não está vendo. E tem também aquelas que realmente, né, leem o título ali, olham um cartaz por cima, mas não levam a sério, não dão bola, né, como a gente pode dizer. E o Dr. Frankzak, então, destacou que as pessoas com mais estudo e também com poder aquisitivo maior, né, que muitas vezes é o que proporciona a qualificação, né, o intelecto, a formação de um intelecto nessas pessoas, então essas acabam consumindo menos o produto, né. E ele chama a atenção também pelo fato de que o cigarro muitas vezes é a porta de entrada para outras drogas, né, para drogas como a cocaína, a maconha, se o cigarro acaba prejudicando o sistema respiratório da pessoa, essas drogas mais fortes, né, levam à degeneração, a problemas no cérebro, né? Então, além daquele cidadão que acaba tendo um vício compulsivo, né, e muitas vezes acaba se jogando no mundo das drogas. Então, ele alerta sobre isso, né? E diz também que é bastante complicado criar uma medida para reduzir o consumo do cigarro, até porque o país é um dos principais exportadores mundiais, né? Então, além da produção, que é imensa aqui no país, existe essa questão da importação, da exportação, que é bastante intensa, né? E que envolve muito dinheiro, né? Então, uma vez que se mexe com isso, é complicado que o governo crie alguma medida, né, para acabar com isso. Mas, por outro lado, o doutor diz que muito já se avançou nesse sentido, porque, segundo ele, há cerca de 15 anos atrás, a situação era bastante
complicada, era pior do que é hoje. Segundo ele, cerca de 35% da população naquela época era composta por fumantes, sendo que hoje esse número se reduziu a 15%, né? Então, realmente é uma redução bastante expressiva. Uma situação que ele colocou, que me levou a refletir, foi a questão de que muitas vezes os próprios professores fumavam em sala de aula no passado, né? E hoje se conseguiu esse avanço de que não se fume em locais públicos, né? Alguns restaurantes também, em aviões. Então isso tudo colaborou, né, para que as pessoas repensassem o que estavam fazendo. E a questão da educação infantil também, né? Ele diz que hoje, desde a pré-escola, as crianças já são orientadas sobre os males, né, do cigarro. Então isso acaba colaborando. Mas, segundo ele, ainda é preciso que se faça muito, né? Mas, por enquanto, o que se pode fazer é continuar trabalhando em cima do que se tem, as orientações. Interessante que, segundo a entrevista do Dr. Luiz Carlos Franczak, o fato de mexer no bolso do cidadão pode acabar fazendo com que ele desista do cigarro, né? A OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, estima que um aumento de 50% na tributação da matéria-prima do cigarro poderia levar 49 milhões de pessoas a parar de fumar no mundo todo, né? Um número muito substancial, né? Pois é, mas aí entra aquela outra colocação também feita pelo doutor, que o cigarro hoje ele tem um baixo custo, né? Que é justamente para que as pessoas consigam comprá-lo, né? Mesmo quem possui uma renda baixa acaba conseguindo comprar o cigarro porque uma carteira varia, né? Tem algumas marcas que custam 3, 5 reais, então não é um valor considerado alto, né? E acaba, então, impulsionando o vício. Tá certo, o Museu de Artes de Montenegro realiza atividades alusivas ao Dia da Consciência Negra. Portanto, quem quiser conferir, é só passar lá no complexo da Estação da Cultura, né? Exato, Adriano. Desde o mês passado, cerca de 2 meses, aliás, são realizadas algumas atividades alusivas à consciência negra, né, ao respeito à igualdade racial e às memórias também da África, né? E esses trabalhos tiveram desenvolvimento de mesas de debate, inclusive no último domingo, aliás, há 2 semanas atrás, houve uma mesa de debate sobre isso e posteriormente teve uma oficina onde os participantes aprenderam a confeccionar bonecas africanas, né, bonecas negras. E na semana passada, então, foi montada uma amostra, né, com alguns objetos, com alguns documentos que remetem à história, né, do negro, da colonização, né, do importante papel que o negro teve para a formação social. Então, esse material está disponível para visitação. Quem quiser conferir, basta ir lá no Museu de Artes de Montenegro, ali no complexo da Estação da Cultura, no horário do expediente. Ok, portal JP News informa que pedagoga declara que CCs estão trabalhando em vaga que deveriam ser dos professores concursados, né? Exato, Adriano. Ontem a gente recebeu a visita de uma moradora do município de Tupandi, que desabafou aqui com nós, né, dizendo que ela está aguardando por ser chamada, né, para uma vaga em uma escola de educação infantil, mas que ao invés de chamá-la, o município fica contratando CCs, né? Segundo ela, 8 CCs já ocupam cargos em uma escola onde ela acredita que poderia estar trabalhando. Enquanto isso, ela segue esperando. E agora, em dezembro, expira o período do concurso que ela fez. Se ela não for chamada agora, né, então não terá mais validade esse concurso. E ela não se conforma, então, com o fato dos CCs estarem exercendo essas funções, até porque, segundo ela, muitos deles não possuem formação para isso, né? Por se tratar de escola de educação infantil, seria necessário que eles tivessem pelo menos a formação no magistério, mas, de acordo com ela, isso não ocorre. Ela diz ainda que se sente vítima de perseguição política, né? Porque a família dela esteve envolvida no processo de cassação do antigo governo, do antigo prefeito do município, e que, ao ter conversado com o atual prefeito, ele teria dito que ela ainda não havia sido chamada porque a situação política dela na cidade é bastante complicada e que, por enquanto, então, ela não seria chamada. Nós entramos em contato com a prefeitura de Tupandi, estamos aguardando retorno sobre o caso,
E o vídeo com a dona Fernanda Maria já está disponível no portal para quem quiser acompanhar. Ok, Clarice, ficamos por aqui com o Estúdio Aberto. Obrigado mais uma vez pela participação ao vivo para quem está ouvindo a gente pela RPM, Clarice. Bom dia a todos. E até a próxima, pessoal.